E aí galera, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo certo. Então, em decorrência de alguns problemas técnicos que nós tivemos de última hora hoje digo sábado dia 7 de agosto, eu resolvi dar adiantada no assunto que vocês iriam ver, e ao invés de vocês verem a parte 2 do assunto contratualismo, vocês irão ver o racionalismo. Então, vocês não podem me ver, mas aqui está o meu contato. Meu nome é Paulo Henrique, professor Paulo Henrique. Meu e-mail está aqui. Ao final da aula vou deixar o meu WhatsApp. Enfim, aqui está meu e-mail, e o número da aula eu não sei qual é, só Deus sabe. Enfim, como eu disse, nós iremos tratar do assunto racionalismo. Primeira parte. Antes da gente ter uma noção do que seria o racionalismo, é interessante a gente pensar um pouco sobre o tempo histórico. Como assim? Em que período da história nós estamos? Então, nesse atual momento, nós estamos na Idade Moderna. E dentro da Idade Moderna, a gente vai estudar esses carinhas aqui, o Kant, o Descartes e bem como outros, enfim. E como vocês podem ver, nós já falamos sobre os filósofos da antiguidade, os pré-socráticos, o Sócrates, o Platão, Aristóteles. Já perto da transição com a Idade Média, nós falamos dos filósofos helenistas, falamos um pouquinho dos filósofos da Idade Média, no caso Santo Agostinho e o São Tomás de Aquino. E agora nós iremos ver os filósofos da Idade Moderna, que darão início a uma outra fase da filosofia, que nós chamaremos de filosofia moderna. Em resumo, nós estamos agora nós iremos falar agora sobre a filosofia moderna. Enfim, quem seriam os racionalistas? O que comem, de onde vêm, para onde vão? Saberão hoje. Então, respondendo à questão de fato, o racionalismo, ele é um braço, uma vertente, uma teoria dentro da epistemologia, e busca estudar, conhecer o mundo através da razão, sendo uma oposição a uma outra teoria conhecida como empirismo, que busca conhecer o mundo através dos sentidos. Vou explicar. A filosofia, ela tem 5 grandes áreas. Uma delas é a epistemologia. E o que seria a epistemologia? A epistemologia seria o que chamamos de estudo do conhecimento. Era como os antigos falavam sobre a questão do conhecimento. Na antiguidade não existia racionalismo, empirismo, razão ou sensação. Era meio que uma mescla disso tudo. E essa mescla seria o que chamamos de epistemologia. Peço perdão pelo erro aqui. E a epistemologia seria tipo o estudo das formas de conhecer. No caso, você estudar, buscar entender a forma com que você obtém conhecimento. E o empirismo faz parte também, como eu disse, uma outra teoria dentro da epistemologia, e ela busca conhecer o mundo, estudar, obter conhecimento através das sensações, no caso, sentidos. Todo conhecimento obtido pelo racionalismo é por meio da visão, do tato, dos ouvidos, no caso, audição, e essas coisas. Enfim,
O racionalismo ele surgiu com René Descartes. Já estando nós dentro da filosofia moderna, estamos falando sobre o racionalismo. E o racionalismo, nesse contexto histórico, surgiu com o René Descartes. Por esses séculos aqui, não lembro exatamente qual. Se os 2 séculos estiverem errados, me perdoe. Tá. Surgiu na modernidade com René Descartes, porém essas ideias que você vê na modernidade do racionalismo, elas aparecem na antiguidade. Eu volto para esse slide, mas vamos ver aqui. E a questão do conhecimento na modernidade foi, como eu falei, que nós chamamos de epistemologia. Então vamos entender um pouco o que seria a epistemologia. Então, na antiguidade, a questão do conhecimento era tratada de modo diferente, no caso diferente dos filósofos no período da modernidade. Os antigos a chamavam de episteme, no caso episteme seria conhecimento, e por outras palavras a epistemologia seria, em sentido literal, um estudo do conhecimento, ou seja, é você estudar, buscar entender como você obter conhecimento. E não só como você obtém conhecimento, mas por quais meios você consegue obter conhecimento. E para resumir toda essa história, a epistemologia ela não estava preocupada em saber se o conhecimento ela viria pela razão ou pelos sentidos, ou se você quiser chamar, experiência sensível. Mas voltando aqui à ideia dos racionalistas, essas são as 3 características básicas do racionalismo. A primeira característica é a razão como instrumento para se obter conhecimento. Ou seja, para os racionalistas, a única coisa que deveria ser usada para obter conhecimento era a razão. Eles defendiam a existência de ideias inatas. O que seriam as ideias inatas, antes que eu me esqueça? Ideias inatas são, segundo afirma aponta Descartes, são ideias que já nascem com você. No caso, Descartes afirmava que você, enquanto ser humano, indivíduo no geral, já nascia sabendo de algumas coisas muitíssimo básicas, porém você saberia de algumas coisas. Mesmo que você não percebesse, você teria em si, dentro de você mesmo, algumas ideias, algumas noções de certas coisas. Então, vamos prosseguir. A terceira característica seria que o conhecimento, ou melhor, defendia que o conhecimento era a priori, ou seja, todo conhecimento ele vem pela razão, somente pela razão. E toda a certeza, a demonstração, tudo isso seria baseado na razão. Somente a razão, nada mais, nada menos que a razão. Então, vamos prosseguir um pouquinho. Aí aqui nós nos debruçamos, nós voltamos para a questão do racionalismo na modernidade. E o que seria? Primeiramente, o que seria a Idade Moderna? Eu vou explicar. A Idade Moderna, ela foi um período da história mesmo,
que surgiu após o período da Idade Média. Vamos voltar aqui alguns slides. Pronto, como vocês estão vendo aqui, temos a Idade Média e temos a Idade Moderna. A Idade Média, ela termina por aqui pelo ano de 1453 depois de Cristo, com a queda de Constantinopla, e com isso dando fim dando fim ao Império Romano, sendo a queda do Império Romano. E como vocês devem lembrar, o conhecimento na Idade Média era muito baseado em Deus, no caso na fé, era tipo aliar fé com razão. Dando exemplo, São Tomás de Aquino, 5 vias para provar a existência de Deus. No caso, criou-se 5 argumentos para se provar a existência do Theos, do teológico, de Deus, do divino. No caso, esses argumentos eu me refiro a alguma coisa racional, lógica, enfim, para provar o teológico. Então, a fé e a razão andavam de mãos dadas na Idade Média. Já na Idade Moderna, não é exatamente assim. Acontece de existir uma exaltação, se assim podemos dizer, uma valorização da razão. Ou seja, não é que eles deixaram de acreditar em Deus. Eles não deixaram. Eles continuam a acreditar em Deus. Só que na conjuntura atual não é mais Deus que está no centro da discussão. É o próprio homem. Tanto é que uma outra diferença seria que na Idade Média o que ocorria era o teocentrismo. No caso, Deus estava no centro de tudo. E na Idade Moderna, o homem que está no centro de tudo. No caso, passou-se do teocentrismo para o antropocentrismo. Antropos, homem, centrismo, centrismo mesmo. Pronto. Mas daí agora a gente vai passar para o racionalismo de fato. Então, qual seria a diferença do racionalismo para o empirismo? A diferença estaria nos meios que as duas vertentes, que as duas correntes filosóficas, enfim, têm de obter conhecimento. Uma se utiliza da razão e a outra se utiliza da sensação. E agora nós iremos falar sobre este cara que deu origem à filosofia moderna, deu origem ao racionalismo e que tem umas teorias bastante interessantes. Então, Descartes, ele é o fundador do que a gente chama por racionalismo, pois sendo ele um matemático, ele buscou desenvolver um método investigativo, esse método dentro da filosofia, que permitisse a pessoa que estivesse investigando, ao próprio investigador, chegar a um conhecimento verdadeiro. Descartes queria que a investigação filosófica ela tivesse um caráter semelhante ao da matemática. Em sentido, a matemática é uma ciência exata, é algo uma coisa bastante estruturada, bastante organizada. E Descartes achava que a filosofia deveria ter um método que fosse do mesmo jeito, que seguisse a mesma linha. No que sentido a mesma linha? Que fosse estruturado, organizado, tivesse etapas, partisse da questão mais fácil e fosse para a questão mais difícil.
e por aí vai. E isso é o que chamamos de método cartesiano. E é o método cartesiano que nós iremos ver agora. E aqui eu trago-vos um meme muitíssimo interessante e muitíssimo educativo, que nos faz questionar um pouco sobre a nossa conduta neste século. O René Descartes, em 1637, dizia que iria duvidar de qualquer coisa que pudesse ser duvidada. Ele iria duvidar de todas essas coisas até chegar em algo que fosse concreto e sincero. No caso, algo que não restasse dúvida, algo que ele pudesse ter certeza de fato. Já no nosso século atual, se as pessoas acreditam no que está no WhatsApp, se está no WhatsApp é verdade, a minha tia Marlene que me mandou a mensagem, ela não mente. Quem sabe, né? Pode ser que ela minta. Enfim. Mas o que seria esse método cartesiano? Ou melhor, como ele é formado, estruturado? Esse método cartesiano, ele tem 4 partes. São essas aqui que nós iremos ver agora. A primeira parte é o que nós chamamos de evidência. Ou seja, seria aceitar somente aquela coisa, aquele conhecimento, aquela informação que fosse clara e distinta. Caso contrário, que você duvide. Em que sentido? Descartes aqui quer dizer que para se chegar a um conhecimento verdadeiro, é necessário que você aceite, tome como verdade, somente as informações que são claras, você consegue entender bem tudo, que não restem dúvidas, informações não exatamente convincentes, mas informações estruturadas, aquela informação que quando você vai analisar, você vai estudar, você vai procurar entender as coisas, tudo, você percebe que ela é verdadeira. Partindo agora para análise, seria dividir o problema em partes para melhor solucioná-los. Como assim? Descartes, como eu tinha dito, quer criar um método dentro da filosofia que se assemelhe à matemática. E na matemática, quando vai se fazer alguns cálculos, você tem uma divisão de partes. Você não pega uma equação enorme lá de primeiro e segundo grau e simplesmente coloca igual a 1 ou 2 no final. Você pega uma parte da equação, responde, você pega a outra parte da equação, responde até chegar no resultado. E seria essa a sugestão de Descartes. Dividindo esse problema em partes, você conseguiria resolver aquele problema de forma mais clara, mais fácil. E o terceiro, que seria a síntese. O que seria a síntese? Seria ordenar os pensamentos dos mais fáceis aos mais difíceis. Voltando à questão do problema, você tem lá um problema enorme, ou melhor, um cálculo, uma equação de primeiro e segundo grau. Você primeiro divide esse cálculo em partes e procura resolver esse cálculo a partir da parte que é mais fácil e vai para a parte mais difícil. Tendo respondido todas essas partes que você dividiu,
Você vai agora partir para o que Descartes chama de enumeração, que seria você enumerar essas partes, colocar um número em cada parte, só para você se situar, e no final revisar todas essas partes para ver se o cálculo foi feito de forma correta, se dentro desse problema que você tentou resolver, se está tudo certo, se não tem nada faltando, se não tem nada a desejar, se você não esqueceu de nada na hora de responder aquela questão, de tentar resolver aquele problema. E é isso. Então, Descartes ele não parou nessas 4 regras para chegar no conhecimento verdadeiro. Ele foi mais além. Depois que ele criou essas 4 regras que eu falei agora, que fazem parte do seu método cartesiano, ele partiu em direção ao cogito, que seria aquela questão, ou melhor, aquela frase bastante conhecida dele, que é o cogito ergo sum, no caso, penso logo existo. E para chegar nesse penso logo existo, ele passou pelo que chamamos de dúvida metódica. Então vamos lá. Essa dúvida metódica, ela consistia em duvidar de todas as coisas que estavam ao nosso redor. E era tudo mesmo. Ainda sobre essa dúvida, ele começou primeiro pelos sentidos, pois ele começou a perceber que os sentidos poderiam ser enganosos. Mas como assim os sentidos são enganosos? Quer dizer que eu estou vendo uma ilusão? Não é exatamente isso. A questão do Descartes seria a seguinte: você coloca um lápis dentro de um copo d'água, como vocês estão vendo aqui, e se você analisar bem, está havendo uma distorção. No caso, é como se o lápis ele mudasse de forma quando entrasse dentro da água. Só que, pelo menos é isso que meus olhos conseguem perceber, é isso que está chegando aos meus olhos. E por conseguinte, é minha mente que me faz entender essas coisas. Mas é fato que não está ocorrendo uma distorção do lápis dentro desse copo. Em que sentido? O lápis, ele não mudou de forma. Não mudou de forma. O que ocorreu foi que a imagem dele, que chega aos meus olhos, está sendo deformada pela água. E é isso que os meus sentidos podem captar. Somente os meus sentidos, não levando em consideração meu intelecto. E se olhar na prática, olhando na lógica, nós percebemos que esse lápis não mudou de forma e não se deformou nem nada, ele continua da mesma forma, na mesma posição. O problema foi só que tinha água dentro desse copo que fez essa ilusão de ótica, para a gente resumir. Então, aqui temos um outro exemplo. No caso, temos a Lua, que é muitíssimo maior, que ela é maior do que todas as pessoas. Não existe uma pessoa nesse mundo que tem um tamanho igual ao da Lua, é impossível. Mas enfim, nós vemos a Lua aqui e nós vemos que a Lua ela está cabendo, entre aspas, dentro dos dedos da pessoa que tirou a foto. Ou seja, é como se a Lua
fosse do tamanho de uma moeda. Só que quando a gente vai analisar mais a fundo, a gente percebe que a Lua não tem o tamanho de uma moeda. Ou seja, os nossos sentidos estão nos enganando. O segundo, partindo para o segundo ponto da sua dúvida, a segunda etapa, ele começa a se perguntar se ele está dormindo ou se ele está acordado. É a distinção entre sono e vigília. Ele quer se questionar aqui, ele está perguntando se existe algo que lhe dê a certeza de que ele está acordado e se existe algo que lhe dê certeza de que ele está dormindo. Pois ele afirma que quando ele está dormindo, a matemática lá é igual a quando ele está acordado. Como assim? O que olhando por esse fato, eu não consigo perceber se eu estou de fato acordado ou se eu estou dormindo. Um outro exemplo seria o fato do mijar na cama, o tão famoso mijar na cama. A pessoa está dormindo e no seu sonho ela sente vontade de ir no banheiro. Ela sente vontade de ir no banheiro. Os seus sentidos lhe dizem que ele ou ela tem vontade de ir no banheiro. Enfim. E, por incrível que pareça, ele já está em frente a uma privada. Só falta urinar. Aí a pessoa vai e depois percebe que ela não estava em frente a uma privada e sim dormindo. E todo aquele xixi que ela pensava que estava indo para a privada estar na sua cama. A pessoa sem querer mijou na cama, sem perceber. Para ficar mais legal, eu vou mostrar essa imagem aqui do doguinho. É a imagem do doguinho dormindo, pensando que está correndo. No caso, era acerca disso que o Descartes estava a questionar. Estava a questionar se existia algo que pudesse garantir que ele está de fato acordado ou se está de fato dormindo, pois ele poderia ser enganado desse jeito. Enfim, vamos retornar ao nosso então, quanto à questão dos sentidos, eu trouxe essas duas imagens que vão ajudar na nossa discussão. Tá. Nessa primeira foto à minha esquerda você vê a imagem ao fundo como se fosse de uma cidade nos céus. E desse outro lado você vê um navio flutuando. E vamos ao textinho aqui. Essas duas fotos elas mostram duas coisas duvidosas que enganam nossos sentidos. E eu pergunto para vocês que estão a assistir esse meu vídeo no futuro: será que eu devo acreditar que aqui existe um navio? E será que eu devo acreditar que aqui existe uma cidade? Será que essa cidade é de Atlântida? A cidade perdida de Atlântida? Quem sabe, né? E a resposta é não. A gente não deve confiar nas coisas que a gente não tem certeza.
Então, a terceira hipótese da sua dúvida é a questão do Deus enganador ou gênio maligno, como vocês acharem melhor chamar. Porém, o Enem ele cobra mais como gênio maligno. Então, dando continuidade ao segundo questionamento, ele passa a pensar, a duvidar da matemática também, pois a matemática é igual no sonho e na vigília, a vigília estando acordado. Então, se até no sonho eu percebo isso da matemática, é provável que alguém tenha me feito acreditar que exista essa, como eu posso dizer, que exista essa certeza, ou melhor dizendo, ou vou tentar ser mais claro, no caso alguém me fez pensar que 1 mais 1 é 2 no sonho e na vigília. Estando dormindo acordado, eu vejo que 1 mais 1 é 2. E é provável que, se nos dois lugares é tudo a mesma coisa, é provável que alguém tenha me feito acreditar. Alguém me fez acreditar nisso. Alguém me colocou essa ideia. Então, deve ter alguém anterior a mim. Esse alguém seria um gênio maligno ou Deus enganador. Então, aqui, já com esses dois questionamentos, você já passaria a se questionar se você está de fato numa Matrix, se você não está numa Matrix. Quem sabe, né? Aí temos aqui o Descartes. Será que eu estou vivendo numa... Esse carinha aqui responde, numa Matrix. Isso, numa Matrix. Descartes responde. E esse carinha do Matrix responde: sim, você está numa Matrix. Ainda sobre a questão do Deus enganador, Descartes, ele pensa que, no caso, concebe que essa questão do Deus enganador faz parte da sua dúvida. Ele pensa que, já que as coisas que eu vejo, no caso vejo, quero dizer, meus sentidos abstraem, eu consigo perceber pelos sentidos. Se tudo isso pode me enganar, é provável que alguém tenha criado essa ilusão, e que esse alguém seja tipo maior que eu. Então esse alguém é provável que seja um Deus enganador. Aí nós chegamos à ideia do Deus enganador. E prosseguindo, e aqui eu trago um esclarecimento. Eu destrinchei um pouco mais essa questão do gênio maligno. Então, como eu estava dizendo, Descartes estava pensando sobre a distinção do sono e vigília, e ele percebeu que nos dois estágios de consciência, no caso estar dormindo e estar acordado, a matemática tinha a mesma forma. No caso, 1 mais 1 era 2 enquanto ele estava acordado, e 1 mais 1 também era 2 quando ele estava dormindo, no seu sonho. Então alguma coisa fez com que ele pensasse as duas coisas nas duas realidades, ou nos dois estágios de consciência. Então, a única coisa que para Descartes não era colocada em dúvida eram os cálculos matemáticos. No caso, por exemplo, 1 mais 1 mais 2, no caso, seria igual a 3. Aí o quadrado tem 4 lados, essas coisas. Aí, seja no sonho, na vigília, o resultado desses cálculos será sempre verdade. Mas isso levou ele a supor que Deus poderia ser enganador e poderia fazer com que ele se enganasse até na matemática. Enfim, concluindo essa questão, ele vai, como eu posso dizer,
ter uma luz em mente. Como assim? Em meio a essa escuridão de certezas, ele vai começar a ter um pouquinho mais de certeza, um pouquinho mais de clareza na mente. A primeira certeza dele é o cogito, que eu já falei bem no início dessa aula. O que seria o cogito? Seria o tão famoso penso logo existo. E vamos dar uma olhadinha aqui para ficar claro. Para concluir esse problema do desenganador, dos sentidos, ou de estar vivendo na Matrix, a questão do sono, da vigília, Descartes chega à conclusão do res cogitans. O que seria o res cogitans? Seria o que ele chama de coisa pensante, coisa que pensa. Por outras palavras, ele está fazendo nascer a coisa mais marcante da filosofia, uma das coisas que fizeram, a coisa que fez ele ficar famoso, melhor dizendo, que seria o cogito ergo sum. Então, Descartes conclui que não pode voltar atrás quanto à sua dúvida, ou seja, ele pode duvidar de tudo, só não pode, por outro lado, duvidar da sua própria dúvida. E ele não sabe se o que está ao redor existe, já que pode duvidar dessas coisas. Porém, ele não duvida de que duvida. E se não duvida, ele percebe que tem alguém pensando, que esse alguém é ele. No caso, e se ele pensa, é sinal de que ele existe. Eu embaralhei bastante aqui, mas eu vou destrinchar. A questão é a seguinte: o esqueminha é esse. Todas as coisas que podem ser duvidadas, tudo que eu posso duvidar, não existe. Se eu duvido, não existe. Seria esse o argumento de Descartes. Tudo que eu duvido ou não existe ou me engana, então não devo confiar. E a conclusão seria basicamente o contrário. Ou melhor, quase o contrário. Descartes ele põe em dúvida todas as coisas possíveis. Só que chega um ponto que ele não pode duvidar mais, que seria a questão da dúvida. Como assim? Ele está duvidando de tudo, de todos, só que ele consegue perceber que ele está duvidando. E ele percebe que o fato dele mesmo, o próprio Descartes, duvidar, seria sinal de que ele estava pensando. Afinal, você só duvida se você pensa. Para você ficar em dúvida de uma coisa, você tem que ter a atividade do pensamento. Seu pensamento tem que fazer com que você ache aquela coisa estranha, por isso duvide. Só que Descartes ele não consegue duvidar da própria dúvida. Como assim? Ele vai duvidando de tudo, como eu falei. Só que ele percebe que é impossível duvidar da própria dúvida. Mas por que ele não pode duvidar da própria dúvida? Será que a dúvida dele não seria também um engano? Ele não pode duvidar da própria dúvida porque a dúvida dele é sinal de que ele está pensando. E se ele está pensando, é sinal de que no mínimo ele existe. E um outro fator seria uma coisa infinita, uma dúvida infinita. Ele precisava chegar a um ponto de parada, ou melhor, ele precisava chegar a um lugar, a uma conclusão. No caso, se ele continuasse a duvidar da própria dúvida e acha que a dúvida ainda é um engano,
e continua a duvidar, ele não iria chegar em nenhum lugar. Acreditando eu que está claro para vocês, eu vou passar. Então, a segunda certeza do Descartes é sobre a existência de Deus. A existência de Deus é dividida em 3 partes, que seriam 3 provas, e nós iremos ver a primeira agora. A primeira prova para a existência de Deus, em Descartes, é o que nós chamamos de prova a priori, pela simples consideração da ideia de ser perfeito. Tenham calma que eu vou explicar tudo. Então, vou ler esse pequeno parágrafo aqui, e depois eu vou ler essa parte sublinhada. Então, dado que no nosso conceito de Deus está contida a existência, é corretamente que se conclui que Deus existe. Eu vou prosseguir. Então, da mesma forma que a gente percebe que na ideia quando você pensa num triângulo de 3 lados e ele tem 3 ângulos iguais, sendo eles 2 ângulos retos, assim, concluindo, você percebe também que a existência necessária e eterna está contida na ideia do ser sumamente perfeito. Devemos concluir sem ambiguidade que o ente sumamente perfeito existe. Eu vou explicar um pouco mais para ficar claro. Então, a ideia do Descartes é dizer que assim, existe em nós seres humanos, uma ideia de algo perfeito e infinito. Existe alguma coisa que é perfeita e infinita na minha mente. E esse ser, segundo aponta Descartes, tem que existir, pois é necessário que, como posso dizer, exista um ser perfeito. Ou melhor, essa perfeição, a ideia desse ser seria tão grande, coisa assim, que seria impossível existir somente no pensamento. E aqui eu trago só a título de curiosidade, foi o argumento de Santo Anselmo, que fala algo parecido, que diz: quando você tem em mente a ideia de um ser grande, perfeito, sumamente bom, essas coisas, um ser da qual nada maior possa ser pensado, necessariamente esse ser tem que existir na realidade. É mais ou menos assim o argumento. Não lembro muito bem, mas já dá. Mas só para vocês terem uma ideia. Então, essa primeira prova é a seguinte: se você tiver em mente a ideia de algo perfeito, essa ideia de coisa perfeita, esse ser perfeito tem que existir na realidade. Não só no pensamento, tem que existir na realidade também. Então, a segunda prova é o que chamamos de prova a posteriori. No caso, seria pela causa das ideias. Aqui seria a prova pelas ideias. E aqui seria pela causalidade das ideias, ou seja, algo anterior a essas próprias ideias. Então vamos lá. Descartes conclui que Deus existe pelo fato de a ideia de Deus existir em nós. Uma das passagens onde ele exprime melhor essa ideia é essa aqui de baixo. Vamos lá. Dado que temos em nós a ideia de Deus, ou do ser perfeito, com razão podemos examinar a causa por que a temos, e encontraremos nela tanta imensidade que por isso nos certificamos absolutamente
de que ela só pode ter sido posta em nós por um ser que exista efetivamente, um ser em que exista efetivamente a plenitude de todas as perfeições, ou seja, por um Deus realmente existente. Como assim? Essa prova aqui, ela consiste em dizer que, pelo fato de a gente ter em mente a ideia de Deus como um ser perfeito, sumamente bom, grande, infinito, essas coisas, a gente tem que concluir que esse ser, ele existe de fato. Ele existe como causa da nossa ideia de perfeição. Ou seja, Descartes quer afirmar aqui que existe em nós uma ideia de perfeição. Existe uma ideia de perfeição dentro de nós. E que essa ideia de perfeição seria Deus. Então vamos prosseguir. De fato, como poderíamos nós ter a ideia de perfeição se somos seres imperfeitos? Como poderia o menos perfeito ser causa do mais perfeito? Ou seja, Descartes quer dizer que é impossível que nós existamos por conta própria. Que a ideia de Deus, falo depois, que nós existamos por conta própria. Descartes quer dizer que nós existimos porque algo anterior veio a nós, algo anterior a nós nos fez existir, e este ser seria perfeito. E ele acrescenta que esse ser, que nós como seres imperfeitos não poderíamos conceber, fazer existir algo perfeito. Esse ser deveria existir. Descartes, ele conclui que, pelo fato de nenhum homem, nenhuma pessoa ter essas perfeições que nós comentamos aqui, é necessário, é provável que esse ser, ele exista de fato. Ou seja, como eu falei nessa primeira prova, a gente tem a ideia, a gente pensa num Deus perfeito, num ser perfeito, e aqui Descartes quer dizer: é fato que existe um Deus perfeito. É fato que existe uma ideia de um Deus perfeito, e que essa ideia de Deus perfeito nos leve a pensar sobre um Deus perfeito. E aqui Descartes quer afirmar: esse ser perfeito, ele colocou em nós uma ideia de perfeição. Ou seja, quando a gente pensa na perfeição, a gente pensa em Deus. E Descartes quer dizer: se você pensou em Deus, é porque ele existe. Afinal, ele não pode somente existir como uma simples ideia, somente no seu pensamento, ou somente como uma hipótese. Ou, para tentar ficar bem claro mesmo para vocês, tentem pensar nessa causa da ideia de Deus como sendo uma Horcrux, aquela mesma do Harry Potter. No caso, uma parte de Deus, entre aspas, em nós. No caso, Deus colocou uma parte de si dentro em nós. No caso, essa parte seria a razão, que nos faz pensar em algo perfeito, que seria ele mesmo. Então vamos para a terceira prova. A terceira prova seria a prova a posteriori, também a posteriori, só que esta prova ela seria pela contingência do espírito.
Vamos lá. Se tivesse poder para conservar a mim mesmo, tanto mais poder teria para me dar as perfeições que me faltam, pois elas são apenas atributos da substância, e eu sou substância. Mas não tenho poder para dar a mim mesmo essas perfeições. Se eu tivesse, já as possuiria. Por conseguinte, não tenho poder para conservar a mim mesmo. Assim, não posso existir a não ser que seja conservado enquanto existo, seja por mim próprio, se tivesse poder para tal, seja por outro que o possui. Ora, eu existo, e contudo não possuo poder para conservar a mim próprio, como já foi provado. Logo sou conservado por outro. Ou seja, Descartes quer dizer o seguinte: nós existimos, nós seres humanos existimos, somos imperfeitos e somos finitos. Em que sentido finitos? Nós morremos, não somos imortais e a nossa existência pode deixar de existir a qualquer momento. E Descartes afirma: para que eu conserve a mim mesmo, no caso, para que eu continue vivo, é necessário que algo que seja além de mim, que não seja eu, faça com que eu exista. Descartes quer dizer que ele não existe por conta própria. Mas Descartes não... mas a pessoa não come, não bebe, tudo isso sozinha? Sim. Isso seriam coisas para manter sua existência. Descartes quer dizer que, mesmo com isso, ele só existe por causa de alguém anterior a ele. Esse alguém seria Deus. Então, Descartes demonstra agora que a existência de Deus, ela existe a partir do fato de que a gente, eu, você, enfim, não podemos conservar nós mesmos. No caso, nós somos seres finitos. E alguém infinito mantém a nossa existência. Então, se não podemos garantir a nossa existência, mas apesar disso existimos, é porque alguém pode nos garantir essa existência. Ou seja, eu, por conta própria, não posso garantir a minha existência. Eu não posso controlar a morte, eu diria. Eu não posso controlar a doença. Ou seja, eu posso ficar doente, mas por fatores exteriores a mim. Coisas que não estão ao meu alcance. E Descartes quer falar disso. Essas coisas que não estão ao seu alcance estão ao alcance de alguém bem maior que você. Esse alguém seria Deus. E aqui nós vamos para a terceira prova da existência de Deus. E concluindo as três certezas, a segunda certeza, que seria a existência de Deus, nós iremos agora falar um pouquinho sobre a existência do mundo, que seria a terceira certeza. Vamos lá. Nessa terceira certeza, Descartes ainda fala um pouquinho da dúvida, do gênio maligno, mas vamos com calma. Como Descartes começara duvidando da existência do mundo e do seu próprio corpo, chegou a levantar a hipótese de um Deus enganador, ou um gênio maligno, que o tivesse obrigado a perceber um mundo inexistente, como eu já tinha falado. No entanto, quando se atinge a certeza de que Deus existe e é infinitamente perfeito, conclui-se que não nos enganaria. A existência de Deus é garantia de que os objetos pensados por ideias claras e distintas são reais e que o mundo existe de fato. E entre as outras coisas do mundo, o meu próprio corpo existe.
Os objetos do mundo externo, porém, chegam à consciência como ideias adventícias. Caso ideias que tenham uma realidade externa. Existem de fato. E Descartes aplica seu método para verificar quais dessas ideias são claras e distintas. Aqui, tentando resumir tudinho, Descartes quer dizer que, tendo em vista que eu existo, é provável que alguém me tenha garantido a existência, alguém que veio antes de mim, no caso esse alguém, Deus. E ele afirma que a existência de Deus garante a existência de todas as coisas que eu conheço. No caso, o mundo ao meu redor existe por conta de Deus, seria mais ou menos uma extensão de Deus. Vamos ler. O filósofo encontra assim a ideia de perfeição, que seria uma propriedade essencial do mundo material. Desse modo, são secundárias as propriedades como cor, sabor, peso, som, por serem subjetivas e não podemos ter ideias claras e distintas. Ao intuir o cogito, Descartes identifica o res cogitans, que é a coisa pensante, e a ela une a ideia de res extensa, no caso coisa extensa, ser o corpo, que também é atributo às coisas do mundo. A extensão acrescenta a ideia de movimento que Deus injetou no mundo quando o criou. Ou seja, tentando resumir bastante aqui, temos a questão da coisa pensante, que seria a nossa mente, e Descartes afirma que unidos, estando ligado a essa coisa pensante, está essa coisa externa, extensa, que seria o nosso corpo, e tudo isso existe porque Deus um dia o criou, fez existir.